Muito comum a gente ouvir dizer que as pessoas estressadas elas engordam. E aí, realmente, será que isso é verdade ou um mito, né? A gente tem que entender o mecanismo do nosso corpo humano, o nosso mecanismo celular. Quando a gente está numa situação de estresse, quer seja emocional, quer seja um estresse por um excesso de exercício, um excesso de trabalho, quer seja um estresse físico, um acidente, algo parecido, mas sobretudo o estresse mental, a gente está constantemente liberando no organismo um hormônio que chama cortisol. Ele é conhecido como hormônio do estresse, mas na verdade a função dele é aliviar, ele voltar o organismo à homeostase, que é o equilíbrio. Então, na verdade, ele deveria chamar anti-estresse, mas ele é conhecido como hormônio do estresse, porque toda vez que você está estressado, você libera o cortisol. E aí, o cortisol, ele tem a seguinte função: ele vai te preparar para reagir a uma situação que a mente entende como de perigo. Então ele vai te deixar em estado de alerta. Ele também é um potente anti-inflamatório do organismo. Quando você está em constante inflamação, ele é um corticoide natural. Corticoide é igual a gente vai tomar na farmácia, a gente compra a cortisona, prednisona, tudo que termina em ona são esses corticoides, que tem um mecanismo de diminuir inflamações. Então, o estresse ele leva a processos inflamatórios e leva também então à produção do cortisol, que também tem uma segunda função, que é te preparar para reagir frente a uma ameaça, a um estresse. Tá? Então, quando você libera o cortisol, você necessariamente está fazendo com que o organismo procure fontes de energia, porque ele imagina que você vai estar passando por situações de extremo desgaste físico, biológico. Então você tende a comer mais glicose. Ele usa as reservas do organismo e o organismo não reserva glicose. Ele reserva glicogênio no fígado e nos músculos. Então ele promove a quebra do tecido muscular e o uso da reserva do glicogênio no fígado. Automaticamente envia uma mensagem para o nosso hipotálamo e o nosso hipotálamo sente a necessidade de comer glicose. Então a pessoa estressada, ela tende a comer mais açúcares e carboidratos refinados. O cérebro entende constantemente que ela está precisando de energia, que ela pode correr o risco de faltar energia. Quando o organismo então possui essa fonte de energia alternativa, quer seja o glicogênio muscular, que quebra os músculos, faz um catabolismo que a gente chama, ou usa o glicogênio do fígado, ou ingere mais glicose, a gente faz com que nesse processo seja liberado ácidos graxos, e esses ácidos graxos vão ser reservados exatamente nas células de defesa, que são as células de gordura. As células de gordura são as células de maiores receptores do cortisol. Então você tende a acumular mais gordura quando você está mais estressado, além de comer mais. Sobretudo, também há um terceiro processo nisso, que ele diminui a sua capacidade de dormir. Quantas vezes então o estresse atrapalha seu sono? Ao atrapalhar seu sono, você diminui a produção de um outro hormônio que ele é produzido durante o sono, que é o GH. Ao diminuir a produção do GH e da melatonina também, a melatonina ela é um potente antioxidante que funciona enquanto está dormindo. E o GH ele é um potente regulador dos hormônios sexuais. Bom, quando você então produz menos GH, você também no outro dia tende a produzir mais um hormônio que chama grelina, que é o hormônio da fome produzido no estômago. Então você vê que bagunça metabólica e engordativa que o estresse causa no nosso organismo. Quais são os mecanismos para combater o estresse? Evitar ambientes poluídos, evitar alimentos que levam ao estresse do organismo ou inflamatórios, como os industrializados, açúcares, carboidratos refinados, lácteos, evitar produtos que você tenha intolerância, que vão te gerar inflamação. Você tem que tentar ter tranquilidade. A prática da meditação, do mindfulness, é super comprovada como redutor do estresse. E, em últimos casos, você tentar usar algum adaptógeno, que eu não recomendo, mas caso não funcione, adaptógenos são substâncias naturais
o qual você vai conseguir reduzir um pouco. E aí você tem os chás, como o chá de camomila, chá de mulungu, são benéficos. Nesses casos, esses chás são benéficos. Mas o importante é você ter o controle da mente e tentar eliminar o que te causa estresse, evitar ficar muito tempo à noite nas mídias sociais, evitar ficar trazendo para a noite problemas que ocorreram durante o dia, saber lidar com o estresse, evitar ambientes estressores, alimentos estressores e outras coisas que podem promover não só o seu aumento de ganho do seu estresse, como também acabar culminando no ganho de peso.